Por que rotina? Por que ensinar rotina para vocês? Se rotina classicamente é visto como algo ruim, é não deixar o relacionamento cair na rotina, não deixar o casamento cair na rotina e tal. Se normalmente rotina é visto como algo ruim, por que ensinar rotina de sono? Por que ensinar higiene de sono? E, sinceramente, porque é a única opção. Não tenho uma resposta mais bonita para isso, não tenho uma resposta mais romântica para isso, sinceramente, porque é a única opção. Por que que é a única opção? E eu vou te explicar. Se você simplesmente deixar tudo agir espontaneamente, nem pensar em rotina, dorme onde quiser, dorme no claro, dorme como quiser, dorme quando quiser, com ruído, na frente da TV, pacote completo mesmo. Se você fizer isso tudo, teu bebê vai dormir a noite toda entre os 3 e 5 anos de idade. Tá? Isso não é uma suposição, isso é uma certeza. Ele vai dormir a noite toda apenas quando completar entre 3 e 5 anos. E tem muita gente que gosta dessa opção, tá? E tá tudo bem. Vocês não vão me ver enchendo o saco de ninguém por isso. Vocês não vão me ver criticando ninguém por isso. De vez em quando vocês vão me ver tirando um pouquinho de sarro, mas é puramente para fazer vocês sorrirem um pouco, tá? Vamos falar sobre esperar 3 a 5 anos. Nesse processo, nessa jornada, nesse tempo de 3 anos, 5 anos, você não vai ter previsibilidade de nada. E aí não vai ter como dizer, eu vou aproveitar que normalmente ele tira a soneca às 10 para fazer isso, para fazer aquilo, para resolver isso. Porque você não sabe nem se essa soneca vai ser realmente perto das 10. Você não sabe nem sequer se haverá uma soneca pela manhã, porque você não vai ter previsibilidade nenhuma. Tem gente que gosta, mas quem vive assim, vive até na roleta russa, assim. Você vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia péssimo. É bebê com poucos meses que passa o dia inteiro sem tirar nenhuma soneca. Imagina como é que ele não termina o dia, o quão cansado e irritado ele termina o dia. Aí ele entra em efeito vulcânico, para quem não sabe a gente vai falar sobre isso. Ele entra em efeito vulcânico, extremamente irritado, e a mãe disse que o bebê tá chato, a sogra disse que o bebê é chato, certo? A única vantagem de esperar 3 a 5 anos seria em relação aos saltos, que eu confesso que as pessoas que aderem a isso, elas acabam ficando muito mais resistentes a esses momentos de crise do que vocês. Porque, enfim, elas escolheram lidar com seus 5, 4, 8 despertares por todo esse tempo, 3 anos. Aguentar e esperar por 3 anos. Então essas mães acabam aguentando mais os saltos do que vocês. Enfim, talvez elas nem percebam a diferença. Talvez elas vivam um salto eterno. Então, depois que você vira mãe, você vai ter tempo? Com isso aqui eu vou ter tempo de sobra? Não, você não vai ter tempo de sobra, não. Depois que você vira mãe, você nunca mais vai ter tempo de sobra como você tinha antes. E é porque antes de ser mãe, você já achava que não tinha tempo. Aí depois que o bebê nasceu, você descobriu que agora você não tem tempo mesmo. E quando o segundo nascer, se tiver um segundo, aí que você vai ver que você não tem tempo mesmo. Você tinha, mas não tem. Mas, tendo uma previsibilidade, conseguindo se organizar um pouco, você sabe que ela pode fazer alguma coisa, ela vai ter um tempinho para fazer alguma coisa das 10, às 15, mesmo não tendo, mesmo se não tiver uma rede de apoio, mesmo se não tiver uma babá para ficar com o bebê. Esse intervalo, ela sabe que ela tem, certo? E por falar em salto, voltando a falar em salto, eu vejo muitas de vocês enlouquecendo durante os saltos, e porque realmente não entenderam ainda, tá? Até ontem você tinha 8 despertares. Aí ajustou, assistiu um monte de aula, ajustou, diminuiu para 1, 2. Nem dormiu a noite toda, diminuiu para 1, 2. Aí entra no salto, no próximo salto e passa para ter 4, 5, 6. E se desespera como se fosse o fim do mundo, como se aquilo nunca tivesse acontecido antes, como se tivesse parado de funcionar, mas enfim, a rotina te dá essa tranquilidade em alguns momentos. Claro que haverá os saltos, mas uma boa rotina é o que costuma te fazer assim, ter 2 despertares, 3 despertares num salto e não 12. E a rotina ainda aumenta a possibilidade do bebê ficar bem com outras pessoas, dormir bem com outras pessoas se você quiser. E eu até aconselho que você não faça isso no começo. Essa necessidade vem mais forte para quem vai voltar ao trabalho, para quem vai voltar aos estudos. Ela te ajuda, mas nesse início eu te aconselho, se você possível, nem faça isso. E a outra forma de fazer dormir a noite toda é deixar chorar, tá? Método de exclusão. Você deixa chorar que uma hora ele para. Funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Imagina se teu bebê acorda hoje com fome, tá? Ele acorda 1, 2 vezes com fome, porque a rotina alimentar não tá tão ajustada. O teu bebê de 1 ano, 10 meses, não deveria mais acordar com fome, por fome. Mas, enfim, a rotina alimentar, a alimentação não tá tão boa, ele acorda com fome. Você acha que ele vai parar de acordar mesmo você deixando de chorar? Não vai. Se teu bebê tá com dor, dente nascendo, ou refluxo, ou APLV, você acha que ele vai parar de acordar se deixar chorar? Não vai. Então, deixar chorar funciona para todo mundo? Não funciona. Funciona para muitos. Porque muitas vezes é cansaço demais, é salto, é associação. E aí deixar chorar funcionaria. Vale a pena? De forma alguma. E eu sei
sei também que rotina do sono não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Nem mais rápida de se aprender. Não é nem rápido nem de se ensinar. Eu não consigo ensinar isso tão rápido. E eu sei que são muitas razões, são muitas particularidades, mas tem algumas principais razões para vocês não conseguirem. Então, muita gente não tem a paciência e nem a visão de trilhar o caminho a longo prazo. Dormir a noite toda é o único veículo que vai te dar essa tranquilidade. Dormir a noite toda é um veículo. Dormir a noite toda não deve ser o objetivo final. O teu objetivo final deve ser o que o fato de dormir a noite toda vai te proporcionar. E outra coisa, a partir do momento que você aprende, a partir do momento que você faz, você não esquece como fazer. Quando você aprender, vai ficar sólido. Eu já usei receita de bolo, mas não é sustentável, porque chega um salto e muda tudo. E aí você não sabe mais o que fazer, porque aquela planilha, aquele passo a passo que você tem que seguir, não funciona mais. Então era mais de curto prazo. Hoje em dia a gente constrói uma boa base mesmo antes. Não tinha essa base. Era muito instável. Chegava um salto, caía tudo, perdia tudo. Agora, quando chegar a noite inteira de sono, o objetivo é ser só uma questão de tempo, para que se torne praticamente uma constante. Eu digo praticamente porque vão ter os saltos, vão ter dente nascendo, vai acontecer. Que a forma que eu ensino é a da casa de tijolos dos 3 porquinhos. Essa casa, se você se dedicar, se você for uma aluna mediana, mais esforçada que assiste e tudo, vai demorar, mais ou menos, mas você vai concluir a casa. Mas quando concluir, ela vai estar cimentada, vai estar certinha. Vai ser uma casa de tijolo. E casa de tijolo não cai fácil. Não que não caia, mas não cai fácil. Então, por que algumas alunas não chegam? Por que algumas de vocês não chegam até o objetivo final? Até conseguir fazer o dormir a noite toda? Muitas vezes, não é só isso, é pela falta de paciência. É por querer muito no curto prazo, tá? Esse é o principal. Claro, tem outras razões. Se minhas alunas entram querendo fazer tudo em 7 dias, entram achando que vão resolver tudo em 7 dias, é erro meu. Aí se frustra, tenta seguir uma tabela, tenta seguir uma receita de bolo, tenta botar horário para tudo, mas se frustra e depois sai revoltada com o doutor, revoltada com tudo, em que não funciona e vai esperar 3 anos, tá? Algumas não conseguem porque elas saem muito do caminho, da trilha. Algumas precisam de alguém apontando o caminho, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, porque senão sai. Outras por causa daquela tentação de seguir várias pessoas e acabam falando coisas divergentes. Tem gente que fala completamente o oposto do que eu falo. E tem um monte de seguidor. Tem gente que diz que não adianta fazer dormir a noite toda, que não funciona, tem que esperar 3 anos. Que quem consegue é sortudo, é bebê bonzinho. Aí você segue as duas, aí segue um pouquinho do que eu falo, segue um pouquinho do que o outro faz, segue um pouquinho do que a outra faz, segue um pouquinho. Você vai seguir várias coisas divergentes, pode acabar não funcionando. Imagina se você segue um pouquinho da dieta do jejum intermitente, um pouquinho da dieta paleolítica, um pouquinho da dieta da sopa, um pouquinho da dieta, sei lá, lua, sei lá do que, as chances são de que isso não vai funcionar. Outras tantas não conseguem por só pensar, esse é muito frequente também, outras tantas não conseguem por só pensar em associações do sono. Elas já chegam aqui, eu quero desmame, quero fazer o desmame noturno, quero desfazer a cama compartilhada, enfim, assiste qualquer aula sobre desfazer cama compartilhada, faça um tempão tentando, não consegue, aí sai frustrada, revoltada. Por quê? Porque teu filho tá acordando com fome, porque teu filho tá acordando com dor, porque teu filho tá acordando pela falta de sonecas, com frio. O que o desmame tem a ver com tudo isso? Tudo isso causa despertares. E o que tem a ver com tudo isso? O que o desmame tem a ver com tudo isso? Ia ser muito frequente. Lembra da fundação, lembra da casa de tijolos dos 3 porquinhos. E se eu puder resumir apenas uma coisa, seria realmente a falta de paciência de construir uma casa de tijolo. Se você colocar um tijolo em cima do outro, com uma boa fundação, e sabendo o que está fazendo, você vai construir uma casa. Algumas demoram mais, outras demoram menos, mas você vai construir. Nunca foi uma questão de se vai dar certo. Aqui sempre foi uma questão de quando. E, sinceramente, não é só com o processo de fazer o bebê dormir a noite toda. A dieta também é assim. Pensa bem, sempre tem aquela pessoa atrás do esqueminha da dieta. Não, vou fazer jejum, porque jejum eu vi que emagrece rápido. Sempre tem aquela pessoa atrás do esqueminha de falar inglês, aqueles cursos que diz que você vai ter fluência em inglês em 15 dias. Mas todo mundo sabe que isso não existe. Todo mundo sabe que você precisa de um bom método, de alguns bons anos de estudos, ou você vai lá para os Estados Unidos e passa um tempo lá de intercâmbio para poder aprender, para poder ter uma fluência. Mas ainda assim não é tão rápido. E o fato é que nós vivemos em uma sociedade que está sempre procurando a agilidade, a velocidade, está certo, mas você procura a velocidade naquilo que dá para ser mais rápido. Enfim, no curto prazo o jogo é outro. Até porque uma aluna que consegue fazer dormir a noite toda uma vez e depois não consegue mais, ela fica decepcionada, ela começa a falar que o método não funciona, e ela começa a fazer uma má propaganda de mim. Eu prefiro fazer de uma maneira que vai fazer com que você vai conhecer o teu bebê, só que quando você faz de uma maneira bem estruturada, isso vai levar tempo. Eu tô atrás de pessoas que querem fazer o bebê dormir a noite toda a ponto de usar isso como veículo de liberdade no longo prazo também. Então não adianta você fazer o seu bebê dormir a noite toda só uma
uma vez, você vai precisar fazer algumas vezes até atingir esse objetivo. Mas eu quero que você esteja sempre no caminho. Por isso, a falta de paciência é o número 1 entre as causas. Existem várias outras. E o primeiro passo na prática, para quem quer conquistar essa liberdade de escolha e fazer o bebê dormir a noite toda, é estudar. Contudo, eu realmente não conheço um caminho mais rápido para você aprender a dormir a noite toda sem se deixar chorar. O que não quer dizer que vai ser rápido, mas eu não conheço nada mais rápido. E além disso, você provavelmente vão passar por dias difíceis no começo, porque vão ter que sair bastante da sua zona de conforto. Se é que você está confortável agora, mas você vai ter que sair dessa zona de conforto. Vai ter que ficar um pouquinho mais desconfortável. Talvez um pouco menos para aquela que já gosta de estudar, já tem o hábito de assistir aula. Talvez um pouco mais para aquela que não tem o hábito, não gosta de estudar. Porque é muita coisa que você tem que caminhar o caminho. Vai ter que testar, vai ver o que ajuda o sono do bebê, vai ter o que não ajuda o sono do bebê. Então tem que, esses pontos, esses detalhes tem que observar. É isso, tem que testar, vai ter que ver o que ajuda, o que não ajuda. Vai ter dúvidas, vai ter que tirar essas dúvidas. Então vai ser desafiante. Contudo, eu não conheço algo que seja mais rápido, tá? E a maratona sono do bebê vai ser para te estimular, para te incentivar a estudar. Esse aquecimento que a gente está agora, de conteúdo às 8h47, tira dúvidas ao vivo às 12 horas e o Desconstruindo, que é aquela que já conseguiu ver como que essas mães já conseguiram às 17, é para te preparar para a maratona. E a maratona para te ensinar os seus primeiros passos, para te dar o caminho que você tem que seguir. Ela vai te mostrar o caminho. Ela vai te mostrar que é possível, vai te mostrar um monte de mãe que conseguiu maratona. Só que tem uma coisa, é óbvio que em uma semana você não vai conseguir, eu não vou conseguir percorrer com você esse caminho inteiro. Eu não estou prometendo que o bebê vai dormir a noite toda em uma semana, como eu repeti algumas vezes hoje. E eu costumo linkar com a academia. Você pode contratar o melhor personal. Ele pode te dar a melhor aula possível, pode ser o melhor personal da tua cidade. Mas por melhor que ele seja, você não vai sair com o corpo trincado em uma semana. Você não vai sair com o seu corpo dos sonhos em uma semana. Porque para conseguir, você vai ter que se dedicar, vai errar, vai ter que corrigir, ele vai te corrigir, você vai ter que perguntar, ele vai ajeitar, certo? E demora, tá? Você sabe que demora. Então você está decidida a se dedicar? Você está decidida a focar nisso? Então saiba que a maioria não consegue emagrecer na dieta, e a maioria não consegue emagrecer quando faz dieta, por melhor que seja nutricionista. A maioria não consegue ter o corpo que quer, que deseja na academia, tá? Ou consegue? Não consegue. Então, se você respondeu sim, se você está dedicada, eu peço que você tome cuidado com as distrações, com os outros perfis que falam coisas contraditórias. Foque nisso por um tempo, tá? Para poder trilhar o caminho, para ter consistência quando for executar, para ter persistência quando cometer os erros, persistência para voltar. Ok, isso aqui não funciona. Isso aqui, balançar como foi com a Gemima, não funciona. E botar deitadinho, e ninar assim, e na cama, e no berço. É preciso persistência para isso. É preciso consistência quando for executar algo. É preciso paciência para estudar, para não desistir, tá? E hoje eu quero que você analise, hoje eu quero que você, como tarefa de casa prática para vocês, eu quero que vocês analisem e anotem uma coisa para a aula de amanhã. Olha só, ganho de peso do bebê, ganho de peso no último mês do bebê. Okay. Observem hoje quantas fraldas você vai trocar de xixi, quantas fraldas de cocô, tá? E quando foi a última consulta com o pediatra. Tem essas informações para a aula de amanhã de manhã, às 8h47. Você vai precisar disso. E, enfim, você vai precisar para ter um aproveitamento ainda maior da aula de amanhã, tá? Você vai entender.